Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Todos nós já ouvimos falar muito dos famosos julgamentos de Nuremberg, mas nem todos nós ouvimos falar dos menos famosos julgamento de Tóquio. Mas, na verdade, o julgamento de Tóquio, de facto, existiu após o final da Segunda Guerra Mundial, na frente do Pacífico. 11 países, entre os quais os Estados Unidos, a Rússia, a Inglaterra e a França, mas também a China, a Índia ou as Filipinas, reuniram-se para julgar os crimes de guerra do Japão. O tribunal reuniu-se no final de abril de 1946 e o julgamento teve início poucos dias depois, a 3 de maio, faz agora 80 anos. Foram levados a julgamento 25 líderes militares e políticos, incluindo o ex-primeiro-ministro japonês e general Hideki Tojo, mas o poderoso imperador Hirohito, tal, aliás, como todos os membros da família real, não foi indiciado pelo tribunal e manteve-se à margem do julgamento, o que gerou, na altura, bastante controvérsia. Do julgamento de Tóquio resultaram 7 penas de morte, entre elas a execução por enforcamento de Hideki Tojo e 16 de prisão perpétua. Mas também resultou um voto de dissidência do juiz indiano Radhabinod Pal, que ainda hoje é um herói para muitos japoneses, que foi justificado em 1230 páginas que questionavam a legitimidade do tribunal e a criação dos crimes contra a paz e contra a humanidade que Pal considerou terem sido inventados apenas para a satisfação de sede de vingança e, aliás, considerou também que as bombas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki não eram menos criminosas do que os crimes cometidos pelos japoneses. Rui, que julgamento de Tóquio foi este e quais as diferenças e semelhanças em relação ao muito mais famoso julgamento de Nuremberg? Ora bem, então vamos lá falar de diferenças e de semelhanças, e como nós gostamos aqui das coisas muito simétricas, portanto temos 5 diferenças e 5 semelhanças. Muito bem. Vamos começar pelas semelhanças. Primeira semelhança, tal como o julgamento de Nuremberg, na Alemanha, o julgamento de Tóquio correspondeu a uma promessa feita pelos aliados durante a guerra, com várias declarações entre 1943 e 1945, de que os líderes políticos e militares da Alemanha nazi e do Japão seriam julgados por crimes de guerra depois da guerra. Portanto, há um compromisso das forças dos aliados em relação a estes julgamentos. E, portanto, os julgamentos correspondem a este compromisso. A segunda semelhança tem a ver com o facto de o Tribunal Penal Internacional para o Extremo Oriente, é assim que era conhecido, ter sido estabelecido segundo o modelo do Tribunal Penal Internacional de Nuremberg. Portanto, isto é, literalmente vem depois e, portanto, não muito depois, recolhe, já aproveitava. Recolhe, digamos, a maneira como foi organizado o Tribunal, a jurisprudência também. Portanto, toma até o Tribunal de Nuremberg, o Tribunal de Nuremberg como um precedente, quer dizer, para o Tribunal de Tóquio, até a autorizar o Tribunal de Tóquio, e, portanto, a ideia é um julgamento do mesmo tipo, isto é, com garantias e oportunidades de defesa, tal como o julgamento de Nuremberg decorreu. Portanto, digamos que a segunda semelhança veio do facto o julgamento de Tóquio ser uma espécie de réplica para o Extremo Oriente do julgamento de Nuremberg para a Europa. A terceira semelhança é uma semelhança mais que hoje talvez quer dizer, nos escapa hoje, porque nós hoje temos uma imagem do processo de Nuremberg diferente daquela que correspondia às intenções originais dos aliados quando fizeram o processo de Nuremberg, e no caso do processo de Tóquio então ainda é mais claro. Tanto o Tribunal de Nuremberg e sobretudo o Tribunal de Tóquio não têm como prioridade inicialmente os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade, ao contrário do que depois ficou associado ao julgamento, mas sobretudo, aliás, até no caso de Tóquio até há alguma pressão do governo americano para deixar cair os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade, isto é, não julgar isso, quer dizer, não julgar isso em Tóquio. Então, mas o que é que ficava? Não ia à guerra era nem a humanidade? Os crimes contra a paz. Os crimes contra a paz eram dois, que era a conspiração para cometer uma guerra de agressão e
dirigir uma guerra de agressão. Portanto, conspiração e depois execução da guerra de agressão. Porque era isso que parecia mais importante para a nova ordem mundial que os vencedores da guerra queriam estabelecer através das Nações Unidas. Isto é, punir agressores e guerras de conquista. Isso é que parecia mais importante. Portanto, mais do que os crimes de guerra cometidos durante aquelas guerras, é o facto delas terem sido iniciadas. Exatamente, em Tóquio, quer dizer, eles não estavam completamente, os americanos que não estavam a fazer isso, não estavam, digamos, a varrer para debaixo do tapete os crimes de guerra. Eles estavam a dizer que os crimes de guerra, isto é, a violação das leis da guerra, podiam ser julgados localmente nos sítios onde tinham sido cometidos. Certo. Reparem que isso também tinha acontecido na Europa. Isto é, em Nuremberg tinham sido julgados os grandes nazis, os chamados grandes nazis, mas muitos outros políticos e, sobretudo, militares alemães foram julgados nos sítios, nos países onde tinham cometido os crimes de que eram acusados. E até em Nuremberg, nós falamos dos e houve vários julgamentos de Nuremberg. E também deveria ter havido vários julgamentos em Tóquio e não houve. Isto é, na prática só houve o primeiro julgamento de Tóquio, não houve o segundo nem o terceiro que estavam previstos, mas já lá vamos aí. Mas só para dar a ideia, por exemplo, em toda a Ásia foram julgados 5.700 militares e administradores japoneses, em vários países, dos quais 984 foram condenados à morte. Bem, houve muita condenação. Muita condenação à morte, quer dizer, e muita condenação e também mais na Alemanha também, não? Meio milhar, e a mesma coisa tinha acontecido na Alemanha, quer dizer, o comandante do campo de Auschwitz, Rudolf Höss, que foi testemunha em Nuremberg, e depois foi recambiado para a Polónia, para Auschwitz, e foi julgado e foi enforcado na Polónia pelos crimes que tinha cometido, enfim, ou de que era responsável em Auschwitz. Portanto, o julgamento de Tóquio devia ter sido só para os suspeitos de preparar e conduzir as guerras de agressão do Japão, guerras contra a China, contra os Estados Unidos, contra o Império Britânico, contra a Indochina Francesa, contra as Filipinas e por aí fora. E estes suspeitos foram selecionados pelas autoridades militares americanas, pelas autoridades da ocupação, presididas pelo general MacArthur. Portanto, foram eles que fizeram uma lista de nomes, escolheram 28 nomes, depois só vêm ser julgados 25, porque entretanto há uns que estão incapazes, etc. Portanto, é uma lista mais ou menos do tamanho de Nuremberg, 24. Aqui também há uma semelhança, quer dizer, portanto, eles escolheram mais ou menos 25, quer dizer, duas dúzias, digamos assim, e no caso de Tóquio são, portanto, primeiros-ministros, ministros, altos comandantes militares, e também inclui um escritor nacionalista e comentador na rádio, que era o Shumei Okawa, que era considerado o Goebbels japonês, e portanto também quiseram ter lá um Goebbels, etc. Mas depois foi considerado incapaz, porque chegou ao julgamento, começou a bater nos outros acusados, dizer coisas disparates, e foi considerado incapaz do julgamento, embora alguns suspeitassem que ele tivesse a seguir a estratégia do Rudolf Hess em Nuremberg, também que se fez de louco para não ser julgado. Enfim, há quem considere que já não estava bem, quer dizer, mas portanto, enfim, há esse episódio. Não se sabe bem se era genuíno, pronto, se era mas ele acabou por não, o Shumei Okawa acabou por não ser julgado. A técnica. O general, digamos, o preso e acusado mais notório, digamos, o Göring do julgamento de Tóquio, era esse o general Hideki Tojo, que foi primeiro-ministro entre 1941 e 1944, e portanto era o grande responsável. Ele vinha de uma família de samurais e portanto tentou antes suicidar-se, quer dizer, o suicídio, e foram os médicos americanos que o salvaram. Quer dizer, eu li uma descrição sobre isso, é muito impressionante, porque aquilo é um tiro de pistola a sério na cabeça, mas ele teve azar e não morreu logo ali, deu imenso trabalho. As primeiras palavras dele, curiosamente, quando ele está, é para pedir desculpa por não ter conseguido suicidar-se e estar a dar aquele trabalho todo a toda a gente. Quer dizer, porque ele diz, às vezes não acontece, às vezes acontece, uma pessoa tenta matar
salvar-se E falha. não consegue. Mas os médicos salvam, que é para depois ele poder ser enforcado Como foi mais É tarde. realmente terrível, não é? Bem, portanto, esta é uma terceira semelhança. Uma quarta semelhança, tal como em Nuremberg, a defesa levantou dúvidas acerca dos crimes contra a paz, porque não era claro que a declaração das Nações Unidas, que fazia a iniciativa de guerras de agressão ilegal, pudesse ser invocada com efeitos retroativos, no caso do Japão, aliás, até à invasão da China em 1931. Portanto, o âmbito no qual estavam a ser julgados os crimes não era só de 1941 até 1945, é de 1931 até 1945, porque está-se a incluir a guerra do Japão contra a China, que começou com a invasão de 1941. Mas há uma outra semelhança, que é, embora o interesse das autoridades aliadas fosse o enfoque nos crimes contra a paz, na prática foram os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade que acabaram por ser mais discutidos e verdadeiramente decidir as sentenças. E porquê? Porque os juízes também ficaram com dúvidas sobre os crimes contra a paz. E então tomaram uma decisão, não havia condenações à morte por causa dos crimes contra a paz, não podia haver condenações à morte. Só haveria condenações à morte por crimes de guerra. Isto é os próprios juízes. E porque não era claro, isto é iniciar uma guerra. Por exemplo, no caso de Pearl Harbor, que é uma agressão do Japão aos Estados Unidos, havia aquela questão de acordo com as leis da guerra, que estavam em convenções do fim do século XIX, princípio do século XX. Obviamente, a guerra não era ainda ilegal, podia-se declarar, mas devia-se declarar guerra. Isto é, deveria-se dar tempo ao adversário para se preparar, digamos assim, dizer assim, nós vamos... Portanto, havia a ideia da declaração de guerra. E no caso de 1941 era a ideia de que será que o Japão deu tempo ou não deu tempo? Será que uns minutos chegam? Quer dizer, isto é uma declaração de guerra que é servida um minuto antes das bombas caírem, chega. Portanto, de repente começou a ali a haver dúvidas e, portanto, os juízes decidiram entre eles, o tribunal decidiu que não aplicaria penas de morte por crimes contra a paz, isto é, conspiração para cometer uma guerra de agressão e depois cometer guerra de agressão, mas apenas por crimes de guerra. Agora, a questão dos crimes de guerra é que eles não estavam a julgar os comandantes militares japoneses e administradores japoneses que no local tinham cometido diretamente ou sob as suas ordens os crimes de guerra. Quer dizer, como é que eles podiam condenar os primeiros ministros, os ministros dos negócios estrangeiros por crimes, quer dizer... E aí, o que é que aconteceu? O tribunal aí recorreu à Quarta Convenção de Haia de 1907, que dizia... havia um parágrafo nessa convenção que dizia que, sob a responsabilidade pelos prisioneiros de guerra, e dizia que essa convenção de 1907 dizia que a responsabilidade pelos prisioneiros de guerra não era das unidades militares que capturavam esses prisioneiros, mas do governo do país a que essas unidades militares serviam. E, portanto, isto foi usado para extrapolar e dizer que a responsabilidade penal por crimes de guerra era dos governos das potências beligerantes e, portanto, e dos altos comandos militares. E, portanto, todos os ministros e todos os comandos militares tinham responsabilidade por duas vias. Pois o tribunal também encontrou duas vias. Tinha uma via que era a das ordens, isto é, se tinham dado ordens a coberto das quais se podia cometer crimes de guerra, por exemplo, uma ordem a dizer tratem mal os prisioneiros ou não tratem os prisioneiros conforme estava estabelecido nas convenções internacionais, portanto, por ordens, ou por negligência. Esta é talvez a inovação do Tribunal de Tóquio. E negligência queria dizer o quê? Queria dizer que era responsável penalmente por crimes cometidos por unidades militares um responsável político que, tendo conhecimento de que os crimes estavam a ser cometidos, não os tinha parado ou não tinha protestado. Portanto, um membro do governo japonês que tinha conhecimento dos crimes e que não tivesse protestado ou não se tivesse demitido do governo era responsável penalmente pelos crimes cometidos. Portanto, é assim que... Não precisava de os cometer, bastava saber que eles tinham sido cometidos. Bastava provar que os acusados sabiam do que é que se estava a passar. Por exemplo, tinham recebido um relatório, ou havia um relatório que tinha circulado no Conselho de Ministros, quer dizer, bastava isso para os poder condenar.
Tu tinhas falado de 4 semelhanças. A quinta semelhança, sim, vamos falar da quinta semelhança. As diferenças para a segunda parte. A quinta semelhança é que, tal como em Nuremberg, há, portanto, condenações diferenciadas. Portanto, eles não são todos condenados, já disseste, houve 7 condenações à morte, houve condenações apenas de prisão, não houve absolvições, mas houve pessoas que foram isentas por não estarem em condições, como por exemplo... Portanto, não houve uma espécie de... Não foi tudo eito. Não foi tudo, exato. Não foi um julgamento do Tribunal de Moscovo do tempo de Stalin, em que o pessoal era todo condenado à morte, e portanto não era isso. Quer dizer, aqui houve distinções, houve pessoas mais culpadas, menos culpados e por aí fora. Muito bem. O Rui, na primeira parte, esteve a elencar as semelhanças entre Nuremberg e Tóquio e prometeste para a segunda parte as diferenças, que são sempre mais picantes. Conta-nos então essas diferenças, Rui. Bem, as diferenças... A primeira diferença dos julgamentos deriva de um facto. É que o Japão não era a Alemanha nazi. O que é que isso traduzia? Isso queria dizer que em Nuremberg o tribunal julgou os líderes de um partido, o partido nazi, que tinha ocupado o Estado na Alemanha. Eram homens que quase todos tinham posições no partido nazi, partilhavam uma doutrina. Portanto, era um partido que tinha instaurado uma ditadura na Alemanha e que havia uma certa homogeneidade. Havia um regime com o nome e uma ideologia com o nome. Nazis, etc. Os nazis, não é? No Japão não havia nada disso. Não é? O Japão não era assim. Não tem realmente um nome. O Japão é uma monarquia constitucional, mesmo durante a guerra, em que há várias fações militares e políticas sem uma doutrina comum, que gravitam à volta do imperador e vão intrigando umas com as outras, ocupam e perdem o poder. Só para dar uma ideia, em 30 de abril de 1942, em plena guerra, há eleições no Japão. Há eleições para a Câmara dos Representantes, para o Parlamento japonês. E as eleições eram livres? As eleições foram relativamente livres a acreditar nos resultados das eleições, porque o governo não ganhou totalmente as eleições. Quer dizer, houve muitos candidatos da oposição que contra os candidatos do governo ocuparam. Nessa altura, o Japão, portanto, eu estava a dizer que não era como a Alemanha nazi, não era, mas estava a evoluir nesse sentido um bocadinho totalitário. Por exemplo, os partidos tinham sido todos obrigados a formar um só partido em 1940 para apoiar a política do governo, mas foi permitido a candidaturas de independentes, isto é, de pessoas que não faziam parte desse partido. E, portanto, houve 613 candidatos contra os 466 candidatos do governo. Portanto, apareceram imensos candidatos independentes contra os candidatos do governo. O governo ganhou, com uma grande maioria. Dos 466 lugares, elegeu 381, mas houve 85 deputados da oposição que foram eleitos, incluindo opositores da guerra. Isto é, do mais conhecido era um político conservador, o Saito Takao, que era um grande opositor da guerra, isto é, criticava publicamente a guerra e foi para o Parlamento criticar publicamente a guerra, isto é, dizer que o governo japonês estava a fazer mal na guerra. Enfim, isto não era a Alemanha nazi, quer dizer, na Alemanha nazi, nem a Rússia comunista, isto não havia oposição, não havia críticas ao governo. Portanto, havia aqui qualquer coisa que ainda havia um resto da monarquia constitucional que os Meiji, isto é, que o imperador Meiji tinha tentado instaurar no fim do século XIX, princípio do século XX, no Japão. Aliás, a própria maioria governamental, eleita por esta reunião dos partidos, imediatamente se desfez em grupos hostis uns aos outros, e, portanto, houve discussões no Parlamento e por aí fora. Aliás, o próprio general Hideki Tojo, portanto, primeiro-ministro entre 1941 e 44, mas tinha tinha sido demitido em julho de 1944, porque ele tinha sido demitido durante a guerra, e o seu sucessor, Kuniaki Koizo, que também estava a ser julgado em Tóquio, também tinha sido demitido em abril de 1945, portanto há uma série de demissões de primeiros ministros, resultado destas fações em choque umas com as outras. Sim, o partido nazi também tinha fações, também havia rivalidades, mas não houve mudanças na direção a este nível de lutas de fações. E por isso os aliados, e quando estou a falar dos aliados, de facto deveria falar dos americanos, que eram os americanos que conduziam a política aliada em relação ao Japão, até porque era o general MacArthur que governava verdadeiramente o Japão, como
presidia a autoridade da ocupação sobre o Japão, eles de facto não trataram o Japão como trataram, como os aliados trataram a Alemanha, a Alemanha nazi. Isto é, na Alemanha nazi, o governo, o partido, as suas organizações, foi tudo dissolvido, e no Japão não. Os americanos permitiram que o imperador continuasse, porque presumiram que o imperador podia ser um meio, ter o imperador do lado deles, podia ser um meio de levar a população a conformar-se com duas coisas que eles queriam fazer. Primeiro, eles queriam estabelecer um governo militar americano no Japão, e portanto se tivesse o imperador do lado deles, pensaram que os japoneses aceitariam era mais fácil. Isso melhor, e depois os americanos tinham planos para fazer grandes, aliás já falámos aqui uma vez disso, fazer grandes reformas sociais e económicas no Japão, como fizeram. Houve uma revolução no Japão feita pelos americanos. Os americanos revolucionaram o Japão, e ter o imperador do lado deles também era uma maneira, o imperador que era a maior autoridade tradicional no Japão, o Tenno, nós chamamos de imperador, ele é o Tenno, tê-lo do lado deles também permitiria antecipar que os japoneses aceitassem Mas melhor. isso significa, como muitas críticas tentaram assinalar, que houve um branqueamento do papel do imperador durante a Segunda Guerra. Embora também seja, sim, sem dúvida, embora seja verdade também que o imperador não tinha tido o papel, por exemplo, de Hitler na Alemanha. Sim. O imperador era um árbitro entre fações durante a guerra e, portanto, podia-se invocar a favor do imperador, como monarca constitucional, a irresponsabilidade política que caracterizava os monarcas constitucionais na Europa. A irresponsabilidade política era uma fórmula jurídica, constitucional, para dizer irresponsabilidade, que era o monarca não podia ser responsabilizado pelas decisões do governo. Isso estava na Carta Constitucional Portuguesa de 1826. O rei era irresponsável. Também era uma forma de dizer o rei era irresponsável. O rei era uma forma de preservar a sua autoridade. Não, era uma forma de dizer que o rei está acima dos partidos, acima de quem governa. Todas as decisões são referendadas pelos ministros, isto é, todos os decretos são assinados pelos ministros, e o ministro que assina o decreto fica ele responsável pelo decreto. E, portanto, não é o rei, o chefe de Estado está acima, o rei não pode ser, porquê? Porque o rei não é discutível, é uma figura não discutível e, portanto, não sendo discutível, não pode ser a responsabilidade do governo. E, portanto, Hirohito também foi irresponsável. Se podia aplicar em relação ao imperador, dizer que o imperador, portanto, não era responsável politicamente pelas decisões do governo, embora nós sabemos que ele estava nos conselhos e era a autoridade suprema. Portanto, isto quer dizer que no Tribunal de Tóquio há estas duas diferenças. Primeiro, nem todos os responsáveis políticos vivos pela política de guerra estão lá, porque não está lá nem o imperador, nem muitos membros da família, os membros da família real e alguns conselheiros também lá não estão. Foi-lhes garantida imunidade pelo regime americano, pelos americanos, MacArthur, não é? Isto é, não foram acusados, e daí decorreu uma segunda diferença, é que os acusados comportaram-se de uma maneira completamente diferente dos nazis em Nuremberg. Os nazis em Nuremberg, do primeiro ao último dia, a explicação que eles davam para tudo o que tinha acontecido era culpa de Hitler. Foi Hitler que mandou, foi o Führer que disse, foi ele que a ideia foi dele, foi ele que começou, etc. Quer dizer, era tudo dele. No caso em Tóquio, não. Isto é, o imperador não sabia os nada. Acusados dizem, não, fomos nós. Não, o imperador não, fomos todos nós. Aliás, há um episódio extraordinário em que o Tojo, o Hideki Tojo, o general Tojo, de repente diz, menciona a autoridade suprema do imperador. Causa um calafrio de tal maneira que ele é convidado a explicar melhor e a explicar que não, o imperador não tem responsabilidade, quer dizer, e foi um lapso dele, isto é, ele não queria dizer, mas saiu. Os acusados combinaram entre si, era uma questão de honra. Os americanos fazem pressão e fazem contactos, informalmente, secretamente, com todos os acusados para que eles não citem nunca o imperador, nunca incriminem o imperador, portanto, nunca digam nada e, portanto, eles
aqueles samurais, aquela classe nobre, que era a maior parte deles, com aquele sentido que tinham da disciplina, todos eles aceitaram. Isto é o Hideki Tojo diz, não, a responsabilidade é toda minha, quer dizer, eu como primeiro-ministro do Japão sou o único responsável, sou eu aqui, portanto não há mais ninguém, quer dizer, sou eu responsável. Portanto, agora, é verdade que o imperador também não era um chefe político como Hitler e, portanto, não podia ser, não era ele que conduzia a política, ele digamos, era uma figura de árbitro mais do que condutor da política. Portanto, mas decidiu a rendição. Mas decide a rendição e até aí se distingue de Hitler. Hitler é pela guerra até ao fim, o imperador é completamente diferente. Portanto, ele nem tem o poder de Hitler, nem a atitude de Hitler durante a guerra. Portanto, isto é uma diferença muito grande. Quer dizer, no Japão há uma parte do establishment político japonês durante a guerra que não está a ser julgado enquanto em Nuremberg só não estão a ser julgados aqueles que morreram, quer dizer, mas aqueles que morreram estão a ser acusados pelos outros que lá estão, isto é, todos eles acusam Hitler, Himmler e a atitude dos acusados em Tóquio é completamente diferente. Portanto, eles dizem todos, não, somos nós, não foi mais ninguém. Não foi mais ninguém. A segunda diferença diz respeito à acusação, quer dizer, à complexidade da acusação. Não havia dúvidas que as Forças Armadas japonesas tinham cometido grandes atrocidades nas áreas que tinham conquistado e ocupado desde 1931. Na China, na Indochina, nas Filipinas, na Malásia, na Indonésia, por aí fora. As atrocidades conhecidas tinham sido atrocidades em relação aos prisioneiros de guerra. Os prisioneiros de guerra tinham sido obrigados a trabalhar em violação das convenções internacionais, tinham sido maltratados, tinham sido punidos violentamente, e isso tinha levado à morte de milhares de prisioneiros de guerra, quer chineses, quer americanos, quer britânicos, quer franceses, enfim, quer holandeses, e havia fotografias. Mas porquê é que isso era diferente em relação à Alemanha e ao regime nazi, que também não lhe faltaram atrocidades? Isto não é, a diferença não é esta, a diferença é da complexidade das acusações. Muito bem. Isto aí, aliás, a violação do Estatuto dos Prisioneiros de Guerra pela Alemanha nazi tinha sido igual. Certo. Tinham sido também postos a trabalhar, tinham sido maltratados, tinham sido mortos em grande escala. Por outro lado, também temos que as Forças Armadas japonesas também tinham cometido barbaridades em relação a civis. Como no caso, o caso mais conhecido nessa altura era o da ocupação de Nanquim, uma cidade na China, em 1937, também tinham cometido nas Filipinas em 1942, mas em Nanquim, em 1937, para os soldados japoneses, o Japão tinha conquistado Nanquim em 13 de dezembro de 1937 e durante cerca de seis semanas, os militares japoneses tinham executado cerca de 30 mil militares chineses prisioneiros de guerra. Tinham sido executados. Não é aceitável de maneira nenhuma, quer dizer, aceitável. Eram pessoas que se tinham rendido, eram militares que se tinham rendido, estavam sob custódia e foram executados, quer dizer, isso não era aceitável. Tinham matado cerca de 100 mil civis e tinham violado cerca de 80 mil mulheres e crianças. Portanto, uma barbaridade. O caso de Nanquim é uma das coisas mais bárbaras que o Japão, que os militares japoneses cometem em violação das convenções internacionais, das leis da guerra. Tudo. Portanto, isso era conhecido. E sabia-se que ou foi-se calculando, por exemplo, que o Japão poderia, as autoridades militares japonesas terão talvez causado a morte de cerca de 3 milhões de prisioneiros de guerra e civis durante 1931, 1945, portanto, pessoas que morreram em consequência das ações dos comandos militares japoneses em violação das leis de guerra. Portanto, não é as baixas causadas ao inimigo, é mortos causados fora de situação de combate, fora de situação de operação militar. O que é que era diferente? Portanto, os nazistas tinham feito isto tudo, atenção. Quer dizer, o que é que era diferente em Tóquio? É que não havia claramente, como na Alemanha nazi, um crime contra a humanidade como tinha sido o extermínio das populações judaicas na Europa.
Isto é, os militares... Não discriminavam, ia tudo a eito. Os militares japoneses. Os militares... Não, e não tinha... Aquilo não correspondia a um plano, quer dizer, de extermínio de uma população, como tinha sido o extermínio das populações judaicas na Europa, que era um projeto ideológico de extermínio de uma população definida racialmente, de uma maneira arbitrária lá pelos ideólogos do nazismo. E os militares japoneses não têm... E também são racistas, também são violentos, mas não parecem ter este tipo de plano. Quer dizer, são mais crimes de guerra, crimes contra prisioneiros de guerra, crimes contra civis. É isso que leva às condenações à morte em Tóquio, mas não é o resultado de crimes de algo que possa ser classificado na mesma categoria do extermínio das populações judaicas na Europa. Ainda só em relação a Nanquim. Em 1937, o principal responsável pelo exército japonês em Nanquim, que cometeu estas barbaridades todas, era um membro da família real, era o príncipe Yasuhiko Asaka. E como membro da família real, não foi julgado, não foi acusado. Isto é, porque era membro da família real, e morreu em 1981, aos 93 anos, enquanto o primeiro-ministro Tojo foi enforcado por causa destas, e outros membros do governo, foram membros do governo e dos altos comandos militares foram enforcados, mas o principal responsável militar em Nanquim morreu aos 93 anos, em 1981, por ser membro da família real. Perdeu o estatuto de membro da família real, isto é, o imperador depois tirou-lhe o estatuto de membro da família real, mas ele dedicou-se depois a negócios, etc. E fez a vida dele. Portanto, há esta diferença. Isto é, não há em Tóquio, não há o impacto que têm os crimes contra a humanidade que acaba por ter em Nuremberg e que depois acaba por ter, aliás, na percepção que existe do julgamento de Nuremberg, em que o Holocausto das comunidades judaicas se torna digamos, o crime central de Nuremberg, embora não fosse essa a intenção inicialmente também dos aliados, como falámos, já falámos disso quando... A terceira diferença tem a ver também com outra, é que os comandos japoneses não facilitaram nada a vida ao tribunal. E não facilitaram porquê? Já sabiam o que é que se ia passar, e a 14 de agosto de 1945, no mesmo dia em que o Conselho Imperial aceitou as condições dos americanos de rendição incondicional, nesse mesmo dia, o Ministério da Guerra japonês enviou uma mensagem a todas as unidades militares do Japão nas regiões de ocupação japonesa na Ásia, isto é, na Coreia, na China, na Indonésia, na Indochina, na Malásia, enviou uma mensagem para serem destruídos imediatamente todos os documentos das unidades militares, serem destruídos, incluindo a ordem que dava a ordem de destruição. Portanto, nós não... Isto é, existe, acho que se conhece através de um draft, etc., mas, de facto, eles cuidadosamente destruíram todos os documentos e destruíram também a ordem, o telegrama que dizia destruam todos os documentos e destruam este telegrama que vos dá a ordem para destruir todos os documentos. Dizia isto e dizia também outra coisa. Dizia todos os oficiais que se tivessem feito notar em atos de brutalidade contra a população civil e contra os prisioneiros de guerra deviam abandonar imediatamente as unidades militares, abandonar imediatamente a região em que estavam e desaparecer. Certo. Portanto, há uma operação de, digamos, de cobertura do que é que estava a passar, muito organizada e muito meticulosa, certo, que dificultou imenso a vida ao tribunal. Portanto, não teve aquele acesso àquela documentação que, no caso da Alemanha nazi, de repente os aliados apanharam arquivos enormes e contínuos. Aqui foi tudo limpo, mas mesmo assim a acusação ainda conseguiu reunir muitos documentos, incluindo, por exemplo, diários de guerra. Percebeu-se que os militares japoneses gostavam muito de manter diários de guerra e, portanto, esses diários de guerra foram todos apreendidos aos prisioneiros de guerra japoneses e nos diários de guerra muitos deles confessavam o que é que tinham andado a fazer ou o que é que tinham visto e, portanto, isso foi usado depois no tribunal para, além dos testemunhos, claro, testemunhos de prisioneiros e testemunhos de civis que vieram
corroborar as acusações de crimes de guerra. Mas, portanto, houve essa diferença também. Mas... Sim. O Rui prometeu 5 diferenças. Nós estamos só com 3 ainda. Ainda só estamos com 3. Eu lamento, mas para ouvir as outras 2 é preciso ser no podcast. Para quem nos está a ouvir em direto, o nosso tempo chegou ao fim. Eu despeço-me. Até para a semana. Muito bem, Rui, então. 1, 2, 3, já está. Falta-me a quarta diferença. A quarta diferença tu já referiste na apresentação inicial, é que os juízes em Tóquio não eram apenas das 4 potências vencedoras na Europa. Em Nuremberg havia juízes americanos, ingleses, russos e franceses. Em Tóquio há juízes de 11 países, porque todos aqueles países que tinham sido afetados por invasões japonesas ou em estado de guerra com o Japão foram incluídos no tribunal. Repara que não tinha acontecido na Europa. Na Europa não há juízes holandeses, nem juízes belgas, nem juízes noruegueses, com países também que foram invadidos, ou juízes polacos, nada disso, quer dizer, só as potências vencedoras. Em Tóquio há juízes da China, da Índia, das Filipinas, da Austrália, do Canadá, da Nova Zelândia, da França, da Holanda, da União Soviética, do Reino Unido e dos Estados Unidos. Portanto, 11 países lá. O que é que isto deu? Deu que as opiniões variaram imenso. Entrou a questão colonial como também, se viu maneira, exatamente, pela conclusão do juiz indiano. O juiz indiano era nitidamente alguém que tinha mais preocupação em acusar os Estados Unidos, sobretudo a Inglaterra, do que propriamente o Japão, nitidamente. Mas a equipa de acusação era uma só, quer dizer, isto é, só havia uma equipa de acusação, ao contrário de Nuremberg, em que havia 4 equipas de acusação. Havia a acusação francesa, a acusação inglesa, a acusação americana. Em Tóquio há uma só equipa de acusação, mas isto nitidamente tornou o julgamento mais moroso. O julgamento demora muito mais tempo, demora o dobro do tempo do julgamento de Nuremberg, e acabou, talvez, a complicação era tão grande que acabou por desmotivar a continuação dos julgamentos. Portanto, já estavam preparados, os americanos já tinham selecionado 23 acusados para um segundo julgamento, que não aconteceu, e também um terceiro julgamento com 19 acusados, que eram sobretudo empresários, aqueles que tinham beneficiado da guerra, e que também não chegou a acontecer. E isso remete-nos para a quinta diferença, que é talvez a diferença mais importante de todas estas, de todas as que aqui mencionei. É que o julgamento de Tóquio não teve exatamente os mesmos efeitos do julgamento de Nuremberg, quer dizer, isto é, a nível de jurisprudência internacional, sim, teve também efeitos, constituiu essa jurisprudência que depois vem explicar na década de 90, a constituição do Tribunal Militar, do Tribunal Penal Internacional para a Jugoslávia, e depois do Tribunal para os massacres no Ruanda, quer dizer, já falámos aqui desses tribunais, portanto também tem impacto, mas o julgamento de Tóquio não tem o mesmo efeito, quer dizer, é importante porque é também um registro credível dos crimes de guerra, e esse registro dos crimes de guerra japoneses foi importante para desacreditar a classe política e militar que tinha dirigido o Japão durante a Segunda Guerra Mundial. E esse era um dos grandes objetivos, aliás, também dos americanos, era desacreditar aqueles políticos e aqueles militares que tinham estado no poder no Japão durante a guerra e que agora estão associados a crimes de guerra e não a um esforço militar que podia ter sido considerado admirável contra os Estados Unidos no Pacífico. Não. Estão associados a crimes de guerra. Aliás, mesmo os acusados, como Hideki Tojo, que continuaram a defender o direito do Japão de fazer guerra, portanto eles disseram que não, nós tínhamos o direito porque os Estados Unidos estavam-nos a submeter a um regime de sanções, nós tivemos de nos defender através da guerra, mas mesmo eles tiveram de admitir a culpa pelos crimes de guerra, isto é, dizer não, isto não era bonito, aquilo que fizemos na China, aquilo que fizemos aos prisioneiros de guerra é uma vergonha, quer dizer, isso é uma violação das leis da guerra, portanto eles próprios tiveram de admitir, e isso, portanto, foi importante para aquilo que os americanos queriam, que era, aliás, também tal como na Alemanha, que era a renovação da classe dirigente, quer dizer, mas no Japão as coisas não ocorreram tão exatamente como na Alemanha. É que em Nuremberg os nazis, ainda por cima porque eram membros de um partido, ficaram completamente desacreditados e deixaram de ter qualquer futuro político.
Sim. A não ser, portanto, aliás, qualquer futuro, a não ser como autores de memórias, como o Albert Desper, que ainda se tornou um autor de memórias importante. Mas em Tóquio isso não aconteceu. Em Tóquio temos esta surpresa, que é o ministro dos Negócios Estrangeiros entre 1943 e 1945, um senhor chamado Mamoru Shigemitsu. Peço desculpa da minha pronúncia japonesa. Este ministro dos Negócios Estrangeiros, o senhor Shigemitsu, é condenado a 7 anos de prisão por crimes contra a paz. Portanto, criminoso de guerra. Sim. Ou criminoso contra a paz, isto é, de crimes contra a paz, em Tóquio. E depois, surpresa talvez, reaparece na política japonesa. Outra vez como ministro dos Negócios Estrangeiros e como vice-primeiro-ministro entre 1954 e 1956. Pois. Isto é, poucos anos depois, Sim, alguém que foi uma condenado... coisa impensável na Alemanha, não é? Completamente. Imaginar o Ribbentrop. Enfim, o Ribbentrop foi condenado à morte e enforcado, mas imaginando que não tinha sido condenado à morte, é aparecer como ministro dos Negócios Estrangeiros... ou o Albert Speer como ministro da Economia outra vez de um governo alemão nos anos 60 ou nos anos 70. É completamente impossível. Aliás, este Mamoru Shigemitsu aparece, aliás, como membro fundador do Partido Democrata Liberal, que é o partido que tem estado no poder no Japão desde 1955, é o mesmo partido, tirando 2 períodos pequeninos, em 1993, 96 e 2009, 2012, é o partido que está atualmente no Japão, e este senhor é um dos membros fundadores desse partido, e era um criminoso, era um criminoso condenado em Tóquio. Isto é, todos os presos de Tóquio, aliás, acabariam por ser libertados em 1958, e isto tem a ver com várias coisas. Tem a ver com o tipo de crimes que foram julgados em Tóquio. Isto é, os crimes contra a paz, de facto, não pegaram muito. Isto é, a conspiração para cometer guerra de agressão e conduzir uma guerra de agressão, que era o caso deste ministro dos Negócios Estrangeiros. Quer dizer, aquilo não é a mesma coisa que ter estado em Wannsee, na conferência de Wannsee, a decidir o extermínio da população, da população judaica na Europa. Isso por um lado, e por outro lado, a própria sociedade japonesa viu muito este julgamento, por um lado, como uma justiça dos vencedores e, por outro lado, como um julgamento que condenava como crimes de guerra atos praticados pelos japoneses, quando os aliados também pareciam ter praticado atos brutais contra a população japonesa. Já discutimos isso aqui, nomeadamente o uso de armas atómicas contra o Japão, que podia ter uma justificação política e militar para terminar a guerra, mas que não deixava de ter um aspecto brutal, isto é, de ter sujeito a população civil japonesa a um sofrimento, devia ter sido a uma devastação única na história da humanidade. Porque os japoneses ficaram sempre naquela... Enquanto os alemães, embora tivessem também sido sujeitos a campanhas de bombardeamento aéreo extremamente violentas entre 1943 e 1945, aceitaram mais a ideia de que eles foram culpados. Os japoneses, digamos que no Japão é ambivalente entre o culpado e a vítima, sim, culpado de alguma coisa, mas também vítima, e de repente as coisas balançam um bocadinho mais. E aquilo e onde vemos isso mais claramente é no famoso templo shintoísta de Yasukuni, em Tóquio, onde estão todos os nomes, aliás, onde não estão os nomes, estão alojados os espíritos de todos aqueles que morreram a combater pelo Japão desde o século XIX até 1945. Estão lá 2,4 milhões de nomes, e os kami, isto é, os espíritos de todos esses militares e também alguns civis que morreram pelo Japão, estão lá. Ora, também estão lá desde 1969, e sabemos porque eles foram lá postos os nomes dos criminosos de guerra, 1068 criminosos de guerra japoneses, alguns deles os que foram condenados em Tóquio, nomeadamente o general Tojo. Isto também está lá alojado, os criminosos de guerra. E o que é que aconteceu? Porque lutou pelo Japão. Lutou e morreu pelo Japão. Isto foi enforcado. Foi enforcado pelo Japão, e portanto isto também lá está. E este templo foi visitado pelo imperador
O imperador é que nós no Ocidente chamamos Hirohito e que no Japão se chama Showa, o imperador Showa. Isto é, depois de morrer teve o nome de Showa e é o nome como ele é conhecido. E como é conhecida a era. E depois deu o nome à era Showa. O imperador visitou este templo até 1975, e os primeiros ministros japoneses, pelo menos até 2006, visitaram regularmente, isto é, foram prestar homenagem aos mortos do Japão, e incluindo os criminosos de guerra que tinham sido, alguns deles, os que tinham sido condenados pelo tribunal. E isto é completamente impossível imaginar um presidente ou um chanceler da Alemanha ir a qualquer monumento onde estivesse os nomes dos criminosos de guerra nazis, incluídos no meio dos mortos alemães da Segunda Guerra Mundial. Portanto, a Alemanha, digamos, o julgamento de Nuremberg e os outros julgamentos de Nuremberg e todos os outros processos afastaram a Alemanha de uma maneira muito mais decisiva do seu passado entre 1939 e 1945 do que aconteceu no Japão. Mas isto tem também essas explicações, isto é, não haver aquele crime contra a humanidade, não ser um partido, isto é, não haver um partido, e uma parte do establishment, que era o establishment político e o militar japonês durante o período das guerras de agressão japonesa de 1931 e 1945, ter continuado a ser o establishment, uma parte desse establishment, isto é, o imperador e a família real terem continuado depois de 1945. Portanto, essas diferenças fizeram que o Japão tenha uma relação com o seu passado diferente da Alemanha, e que o julgamento de Tóquio tinha tido outro efeito. Também é uma outra cultura. Bom, e assim terminamos esta edição do Resto da História. Até para a semana.